Boa noite a todos. Boa noite, gente. E passo a palavra para o Martin, nosso presidente aqui da associação, para dar uma brevíssima boas-vindas a todos. Obrigado, boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas, né, a todas e todos ao nosso tempo de ser. A gente está muito feliz com esse, né, início desse projeto e essa primeira live aqui. Eu sou Martin, presidente da Associação PS do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com um conselho com 15 gestores, mais equipes, todos voluntários, e faz muito tempo, faz 28 anos, que a gente contribui para expandir consciência, né, trazendo crescimento pessoal e também, assim, belos saltos, né, para um sentido maior na vida, para mais realização e conquistas na vida de cada um que participa desse processo de desenvolvimento pessoal. Então, eu quero falar um pouquinho também, né, sobre o que é o PS-Work, né, esse caminho de desenvolvimento interior, né, que nos ajuda a reconhecer com mais verdade o que acontece dentro de nós, né? Nossas emoções, nossas reações, nossas defesas, medos, os nossos potenciais, né, a força que a gente tem dentro de nós, os nossos desejos. Então, ele nos permite, né, que a gente faça escolhas mais conscientes e que estão muito mais alinhadas, né, com o sentido da nossa vida, com a nossa trajetória, com aquilo que vai trazer um crescimento para nós e para as pessoas que se relacionam conosco, né? Então, como é que a gente começa, cara? Algumas pessoas que estão aqui talvez não conheçam o PS, então como é que a gente começa, né? A gente começa participando de um grupo de estudos, né? E que são grupos, né, coordenados por um facilitador do PESFOR, preparados para isso. Aqui está né, o que eu havia falado sobre o que é o PESFOR, para vocês visualizarem, é legal. E também, então, posso começar com um grupo de estudos, que pode ser online ou presencial, mas eu também posso começar no PESO com um trabalho de desenvolvimento individual, né, sendo acompanhado por um helper, né, que vai me ajudar a fazer essa caminhada de autoconhecimento, né, dentro dessa abordagem transpessoal que o PESO traz. Eu desejo para o Alexandre e para a Carol uma ótima. Eu sei que vai ser uma ótima conversa aqui com esse grupo todo e sobre liderança consciente, né? E essa conexão com a nossa força interna. E sei que vocês vão estar em ótimas mãos e vou passar a palavra para o Rafael, né? Para poder seguir aqui a nossa caminhada juntos. Muito obrigado, Martin. Eu sou Rafael, também helper aqui do Petwork, e é um prazer estar iniciando esse projeto que foi criado, né, pela associação, com uma cocriação puxada por mim e pela Adri, que daqui a pouquinho vai falar com vocês também. E a proposta do Tempo de Ser é o que está aí, um convite para olhar para dentro, para a gente perceber e refletir no que acontece em nossas vidas em todas as esferas. Esfera de família, trabalho, de amizades, né, de tudo que vai acontecendo na nossa vida, com foco na nossa autorresponsabilidade, para a gente aprender a conhecer o que existe dentro da gente, quais são as nossas emoções, qual que são as nossas principais qualidades, né, os nossos pontos de luz, quais que são as nossas negatividades, as nossas sombras, e de fazer contato com isso, conhecer esses aspectos, para entender como que isso tudo interfere na nossa vida, em todas essas esferas que eu citei antes. E o Patchwork traz essa proposta da gente olhar com muita honestidade e com muita verdade para tudo isso que habita o nosso interior. E, de a partir disso, encontrar caminhos de autotransformação, de transformar o que nós somos mais próximo daquilo que nós desejamos ser. Por isso, o tempo de ser. E é um projeto que vai acontecer uma vez por mês,
uma duração de aproximadamente 1 hora. E hoje a gente tem a primeira edição, que é a Adri, que vai falar com vocês agora, vai fazer a apresentação, dos nossos palestrantes. Tá contigo, Adri. Obrigada, Rafa. Eu sou Adriana Casarotto, faço parte dessa gestão também do PEFORC Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e estou responsável pela área de eventos e educação continuada. E esse é um projeto muito lindo, né, de muita inspiração, desse tempo de ser, dessa gestação desse ser em evolução que somos todos nós. E hoje a gente tem a alegria de receber o Alexandre Berg e a Carol Andrade para falar sobre liderança consciente em tempos de alta complexidade. Então, quanto mais complexo o mundo se torna, mais a liderança depende da capacidade de navegar o próprio mundo interno. E quem são os nossos palestrantes de hoje? Então, a Carol Andrade é terapeuta e helper pathwork, empreendedora social, ambiental e em saúde mental, cofundadora e senior advisor da Social Good Brasil e cofundadora da Inteligência Interior. O Ali Berg se vê como um marujo nesse grande mar da vida, é um helper sênior do pathwork, acompanha pessoas e grupos a navegar conflitos, emoções, com mais consciência, verdade e presença. Seu trabalho integra espiritualidade vivida, psicologia profunda e a experiência humana real. E junto com a Carol, ele é cofundador da Inteligência Interior. E hoje eles vão nos dar uma palhinha sobre esse belíssimo trabalho que ambos estão desenvolvendo. Então, com vocês, Carol e Alexandre Berg. Obrigada, obrigada. E uma honra, sim, um prazer enorme, né, Ale, de estar aqui hoje. Obrigado, com certeza. É, a gente vem trabalhando nesse projeto do Inteligência Interior, né? Já faz desde 2024, né? Eu acho, no Foi desde a festival. Conferência Nacional aqui em Ah, é, Floripa. né? Tudo começou com os Tudo grandes começou ali. paquitos, né? Que a gente foi paquitos da conferência. Exatamente. Quem estava na Conferência Nacional viu o show dos paquitos, junto com a É, Xuxa, que era a Aline. isso. É mesmo. Então tá, então acho que para a gente começar, a gente queria convidar vocês para uma harmonização, uma respiração, tá? Então, onde vocês estiverem, sentem-se confortavelmente, coluna ereta, e sintam as plantas dos pés tocando o chão. E eu vou convidar vocês para uma respiração que é uma inspiração em 3 tempos e uma expiração em 6 tempos. Então, a nossa expiração é um pouco mais longa. A inspiração pelo nariz e a expiração pela boca. Então, comece inspirando 1, 2, 3 e expire em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser um pouco difícil às vezes, né? O convite que é a expiração ficando mais longa que a inspiração nos ajuda a ativar o nosso sistema, avisando que a gente está seguro agora. Então, repete o ciclo no teu tempo, sempre a expiração mais longa. Mais uma vez. E vai comunicando o teu ser que você está seguro agora. Convidando a tua presença.
para esse encontro, para essa pausa poderosa, essa pausa sagrada para cada um de nós. E aos poucos, no teu ritmo, pode abrir teus olhos. Eu vou começar com uma apresentação e a gente vai propor um exercício prático. Fiquem à vontade para comentar no chat. Vocês estão vendo a minha apresentação? Então tá. Sim. Antes eu vou perguntar para vocês aqui. Quem aqui, se vocês puderem levantar a mão ou colocar um joinha daquelas mãozinhas que tem um papel de liderança dentro da sua família? Mãe, pai, tio, tia. Quem aqui tem um papel de liderança dentro de uma organização? Quem aqui, às vezes, tem um papel de liderança como professor, professora, academicamente, é uma autoridade, né? Quem aqui tem um papel de liderança como terapeuta? A gente está aqui trazendo esse conteúdo para vários tipos de liderança e que se apresentam em estados bem diferentes, tá? E em tempos de alta complexidade. Então, a gente está olhando para o mundo lá fora e acompanhando um mundo de crise e emergência climática, né? Essa imagem aqui é de Porto Alegre, nas enchentes. E que não é pontual, tá o tempo inteiro acontecendo no mundo, né? Desafios como esse, em lugares diferentes. A gente também vive uma crise econômica, muita pobreza no mundo, muita desigualdade social. E a gente vive uma polarização política. A gente agora vai entrar em eleições, né? Período eleitoral. Como é que vai ser esse período eleitoral para cada um de nós, né? A gente já vive guerras e vários tipos de crises. Somado a tudo isso, a gente tem o desenvolvimento tecnológico. Eu diria que muitas vezes é ameaçador, né? A inteligência artificial é a primeira tecnologia da história que pode tomar decisões por si só, que pode criar novas ideias por si só e que pode tirar o poder dos seres humanos, segundo Yuval Harari, que é um antropólogo muito conhecido e autor de best-sellers. Muita gente está falando sobre inteligência artificial, né? Como que isso afeta cada um de nós, quando a gente escuta e vê as notícias de tudo que está acontecendo e onde a gente vai parar. Isso tudo faz parte de um contexto que a gente chama de mundo VUCA. VUCA é um acrônimo, né, para o mundo de volatilidade, de incerteza, de complexidade e de ambiguidade. A gente vive nesse mundo cada vez mais complexo. E vocês já pararam para pensar ou sentir, de fato, como tudo isso te afeta? E como afeta a sua liderança? Porque somado a tudo, todas essas questões, né, toda essa crise que a gente acompanha, ameaças, a gente também muitas vezes vive crises e outras situações dentro da família, dentro das nossas organizações, em vários contextos. Então, essa é a pergunta que a gente vem olhando de forma mais cautelosa sobre o quanto que tudo isso afeta
cada um de nós, e principalmente a nossa liderança. A palestra 237, que a gente adora, ela fala, né? Ninguém pode existir sem liderança. É como se fosse um barco sem leme. Alguém deve conduzir sua vida, alguém deve governá-la, de forma que, se vocês não optam por fazer isso, outros terão de fazê-lo num certo grau. E muitas vezes, num certo grau, a gente é levado por todas essas situações externas e não assume essa própria liderança. A gente é governado por todas essas situações externas. O Yuval Harari, ele também teve uma frase célebre que ele falou num evento aqui no Brasil, em São Paulo. Ele falou nesse evento, foi agora, final do ano passado. Quer construir um bunker para o fim do mundo? Então construa dentro de você, na sua mente. E ele falou isso num contexto que, de fato, tá, grandes fundadores, CEOs das Big Techs, né, falando assim da Facebook, Instagram, Google, conhecidos no mundo, estavam construindo bunkers mesmo, né, reais. Isso saiu na mídia, na notícia, e aí ele trouxe isso, né, um antropólogo e convidado para falar nos grandes eventos de negócios no mundo, para várias lideranças, e a gente achou incrível ele trazer essa reflexão. Porque não necessariamente na sua mente, mas a nossa reflexão foi que um bunker interior é uma provocação para cada um de nós construirmos um espaço de segurança interna e não depender da segurança fora de nós. Essa segurança é como uma verdadeira resiliência que nasce da consciência e da autorregulação, e que nós sabemos que o Pathwork oferece muito essa possibilidade, né? E a gente chama isso muito de inteligência interior, né? Tentando traduzir isso e levar para o mundo de lideranças e corporativo. E aí, quando a gente fala disso, dessa resiliência interna, é importante esclarecer que não é sobre aguentar, né? É sobre saber navegar melhor, né? A palestra Um Mar da Vida traz muito sobre essas situações, né? Faz essa analogia da nossa vida com o mar e o quanto que muitas vezes esse mar, ele tá calmo, outras vezes ele tá uma grande tempestade. E como eu sou, como que eu reajo, como eu lido com com essas adversidades, esses diversos momentos? Que tipo de capitã eu sou nesse mar da vida? E quando a gente fala sobre navegar melhor, também é navegar melhor juntos, né? Então, a gente, ah, ah, juntos, né, conseguimos, sem dúvida, nos ajudar a navegar melhor. Também não é sobre navegar sozinho. E a resiliência, ela é navegar nos altos e baixos da vida. Tem momentos que é o momento do topo da onda, né? Quando a gente está em expansão, vitalidade, confiança, fluidez, criatividade, mas vão ter momentos que a gente vai estar no vale da onda, né? Momentos de contração, momentos de recolhimento, de pausa, que muitas vezes tem medo e tem dúvida, porque a gente erroneamente acredita que só o topo da onda, né, é bom. E o que que normalmente nós fazemos? A gente tem uma ilusão de controle, a gente cria essa tensão interna para tentar segurar e evitar esses vales da onda, né? Esses medos. E é o que a gente chama de luta doentia, tá? Tentar cortar o fluxo, reprimir as emoções de contração. Isso só gera mais estresse, mais ansiedade e esgota a liderança. O convite é a gente poder estabelecer uma luta saudável, aceitar o vale. Resiliência não é se manter forte e imutável o tempo todo, mas sustentar também o desconforto, sabendo que a expansão inevitavelmente retornará. E também ressignificando o vale da onda como parte do processo, né? Como parte, muitas vezes, da transição. E aí a gente trouxe aqui essa imagem dos batimentos cardíacos, que são muito similares ao desenho anterior, sobre altos e baixos. E nós sabemos que isso significa vida, que isso significa movimento. No momento que a gente morre, essa
essa sinalização fica justamente dentro daquela tensão de tentar controlar, para que a gente não viva, né, esses altos e baixos, por medo e por dificuldade que a gente tem mesmo, né, de sustentar os vales da onda. A Amy Webb é uma pessoa que eu sigo, tá? Ela é futurista, reconhecida mundialmente. Ela é CEO, presidente do Instituto do Futuro. E ela fala, né, que os principais CEOs e presidentes de empresas estão decidindo sobre tecnologias como inteligência artificial com medo e com FOMO. FOMO é um termo utilizado chamado Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. E quando ela traz isso, ela traz de uma tamanha preocupação, como isso sendo para ela o maior perigo. Porque quando a gente fala que lideranças, né, que estão estabelecendo o rumo da tecnologia, né, da inteligência artificial, estão numa corrida por ser cada vez melhores, estão competindo cada vez mais, investindo muito, muito dinheiro nisso, em vez de investir em outras áreas, eles estão fazendo isso por medo de ficar para trás, por medo de ficar de fora. Quem que vai ser o melhor, né? É essa corrida que acontece de verdade hoje, né, no mundo. E aí, perante isso, a gente começa a olhar mais profundamente sobre os medos que várias lideranças enfrentam, né? E aí eu entro nessa navegação aí com a Carol sobre os medos, porque se a gente pensar que a nossa liderança vai tomar atitudes, vai realizar ações a partir do medo, na abordagem do Peter, nós temos o medo como uma emoção, e outras abordagens trazem também o medo como uma emoção básica humana. Todos os seres humanos têm a emoção do medo, mas também o Peter aborda o medo como um defeito, e a gente vai ver isso como aparece então na liderança, seja a liderança da minha vida, seja a liderança de uma corporação, seja a liderança de qualquer atividade que eu execute, e o quanto essa emoção ela vai ser um defeito ou ela vai entrar como uma emoção no contexto da minha vida. Então, primeiramente, como emoção, que todos os seres humanos têm. O medo, como uma emoção saudável, ele vai junto com a pessoa. Então, eu não tenho medo de andar de avião, eu entrar num avião não significa que eu seja corajoso. Eu entro num avião sem medo, porque eu não tenho medo de andar de avião. Mas uma pessoa que tenha medo de andar de avião, ao entrar em um avião, essa pessoa está sendo corajosa, está usando o seu medo e lidando com ele com coragem. Então a gente vai olhar para essa emoção humana como sendo parte de nós no que a gente vai fazer no nosso cotidiano, para que a gente possa perceber e atentar a essa emoção, como que ela aparece nas circunstâncias de mudança. Então, se eu vou tomar uma decisão de entrar num avião e eu tenho medo, eu vou mudar o meu estado para entrar nesse avião, no sentido de reunir esforços para essa coragem, vou integrar esse esforço de coragem junto com o meu medo, haverá uma colaboração dentro de mim, uma unidade, como um aprendizado e como eu vou me relacionar com as situações, inclusive com a tecnologia que a Carol agora há pouco referia. Então, se eu sou o líder de uma corporação e eu tenho medo das tecnologias, eu vou lidar com esse medo de uma forma saudável, reunindo esforços, reunindo pessoas no meu entorno para lidar com isso ou ir ao encontro deste medo de uma maneira corajosa, de uma maneira empreendedora também, né? Agora, se o medo aparece como um defeito, como na abordagem do Peter também é citado, ao invés de eu ir
com esse medo, ele vai me impedir de realizar uma decisão, de executar uma ação, como, por exemplo, a situação que eu tinha colocado antes de entrar num avião. Se eu entro com esse medo e me identifico com ele e vou só agir a partir dele, ele vai me impedir de fazer esta mudança de estado, de entrar dentro do avião. Então, a resistência à mudança, ela parece como esse defeito. Eu vou resistir a qualquer mudança de estado da minha vida, seja entrar no avião, seja tomar uma decisão, seja fazer uma escolha. E quando eu nego esta resistência, ela vai acontecer de uma forma sem consciência. Então, se eu negar que eu estou resistindo, esse defeito vai acontecer através de impedimentos sem que eu tenha consciência, porque tudo na nossa vida são escolhas. E a diferença é que algumas escolhas eu posso fazer com consciência e outras escolhas de maneira inconsciente. E este medo como defeito, ele vai trazer, então, separação, que pensando, então, em termos de tecnologia, vai ser eu versus a tecnologia, e muitas vezes eu versus o outro também, como parte dessa resistência à mudança ou como esse medo como defeito. E toda vez que nós sentimos medo, a gente coloca em ação mecanismos de defesa. E estes mecanismos de defesa no nosso sistema físico, emocional e mental, eles influenciam na nossa capacidade mental, então ela fica reduzida, então eu só fico pensando nas coisas que estão me ameaçando, no medo que eu tenho dessas coisas. O meu nível emocional, ele fica restrito a sentimentos de medo desse mecanismo e também a mecanismos de raiva. Então, o meu nível emocional também ele fica restrito e o meu fluxo criativo, então, ele fica interrompido. Então, eu tenho ideias que são muito mais limitantes a partir das minhas crenças por conta desta defesa de algo que me ameaça. E no início hoje da nossa fala aqui, a Carol nos convidou para fazer uma respiração, onde essa respiração que ela foi conduzindo e foi dizendo que neste momento nós estamos seguros, é uma forma de eu começar a olhar para esses mecanismos de defesa quando eles estão acontecendo. Então, se eu tenho que decidir algo sobre uma ação e essa ação está sendo uma ameaça para mim, que eu possa respirar nisso, sentir esse medo, para que eu não precise usar esses mecanismos de defesa, mas que eu possa tomar uma atitude, executar uma ação junto com esse medo, sem necessidade de me defender ou de me impedir de dar um passo. Se nós trouxermos, então, esses mecanismos de defesa para a nossa liderança, assim, todas as formas de liderança que vocês sinalizaram para nós agora no início, nós temos, então, uma liderança no modo de defesa, no modo de sobrevivência, quando eu estou tomado por esse medo, identificado com ele como um impedimento para eu executar alguma tarefa. Então, a minha tomada de decisão, ela vai ser motivada pelo medo. Ela vai ser motivada exclusivamente pelo meu ego, que está tomado de medo, e também por esse medo que a Carol trouxe, do medo de ficar de fora, né? O fear of missing out, que é o tal do FOMO. Na minha relação com possíveis erros, ou talvez erros que eu já tenha cometido, eu vou buscar negá-los, eu vou buscar culpados, sejam eles culpados das minhas relações, ou posso culpar governantes, líderes que estão em outros postos, mas que estão relacionados a mim,
e também eu busco evitar erros. Porém, o nosso aprendizado ele é muito pautado em erros e acertos. Então, toda vez que eu evito errar, eu também estou evitando novos acertos. E a minha postura de comunicação nesta liderança no modo defesa, ela vai ser uma comunicação que vai ser racional, ela vai ser indireta e vai ser focada na manutenção das aparências que a gente chama de autoimagem idealizada e também muitas vezes como uma máscara. Eu vou me vestir de uma máscara para me comunicar com os meus pares ou com o meu público também. E a gestão do meu grupo, a gestão da minha equipe, ela vai ser pautada neste líder isolado no topo, nesse líder desconfiado e que gera desconfiança também nas pessoas que estão ali sendo lideradas por ele. E aí, este modo defesa, muitas vezes, usa do artifício da ameaça. E aí as pessoas vão seguir esse líder por se sentirem ameaçadas por ele. Ameaçadas de perder o emprego, ameaçadas de perder a sua convivência, enfim, tantas formas de liderança que esse líder pode ter no modo sobrevivência. Por outro lado, o que a gente chama da liderança real, então, vai ser uma liderança pautada na criação. Ela vai ter. Acho que a Carol pulou um aí. Foi sem querer, eu Não, apertei a tela sem querer, desculpa. não tem problema. Então, esse líder, a tomada de decisão dele vai ser motivada pelo propósito, né, de ele enxergar soluções, de ele enxergar coisas à frente, muito pautadas pela criatividade também, com essa abertura, sem os mecanismos de defesa, por clareza, por presença. E a relação desse líder com o erro vai ser uma relação de aprendizado ágil. Ou seja, eu vou usar o erro para aprender com ele. E eu vou corrigir rotas e eu vou me colocar vulnerável, porque a vulnerabilidade muitas pessoas sentem como algo ruim, mas a vulnerabilidade é quando eu me coloco disponível para ser afetado e para afetar. Então, eu, num cargo de liderança, seja de onde for, me colocar numa relação com o erro de maneira vulnerável é reconhecer aonde esses erros aconteceram por minha responsabilidade e o quanto isso afetou as pessoas e o quanto me afetou também. E aí essa postura de comunicação ela vai vir de uma maneira honesta, direta e próxima pela verdade do que está acontecendo com esse líder nessa exposição vulnerável. E aí a sua gestão do grupo, a sua gestão da equipe, vai vir através de uma colaboração radical, onde essa colaboração vai ser através de uma construção de pontes de segurança psicológica para os que estão sendo liderados, e essa liderança vai fazer com que as pessoas queiram seguir esse líder por acreditarem que ele está enxergando mais à frente, no propósito que ele está propondo, e não por medo das ameaças que ele poderia trazer. Então, a gente vai convidar vocês agora a gente fazer um breve exercício. Eu vou interromper aqui a apresentação. E aí, eu vou te convidar, da mesma forma que a gente fez antes a respiração, que tu possa ficar numa posição confortável aí contigo mesmo, contigo mesma, para tu pensares na tua vida. E nesse pensar sobre a tua vida, tu pode pensar no teu trabalho, na tua liderança, onde for, na tua casa. Pensa em uma situação de liderança que tu exerce hoje na tua vida. E nesta situação de liderança, pensa nas situações em que tu sentes medo ou que tu já sentiste medo.
no que tu tiveste medo na tua liderança? Talvez medo de errar, talvez medo de te expor, medo do julgamento, medo de ser criticado, criticada, medo de perder, de não ser bom, boa, talvez medo de fracassar, medo de adoecer, medo de não conseguir e medo de morrer. Percebe quais desses medos ou outros que possam ter surgido? E quais foram os mecanismos de defesa que tu utilizaste? Como que tu reagiste com medo? Qual a tua defesa mais usual quando tu te sentes ameaçado, ameaçada? E pensando no teu temperamento, na tua personalidade, percebe se tu tentas impor a tua opinião quando tu te sentes ameaçado. Percebe se tu te omites quando tem uma ameaça, se te escondes, se te submete, se busca apaziguar, se aliena, ou talvez te entregue a compulsões, tenta resolver desesperadamente, ou talvez desiste. Deixa que isso venha na tua tela mental para que tu possa abrir os teus olhos e compartilhar conosco aqui no chat quais são os medos da tua vida que apareceram hoje e que mecanismos de defesa que apareceram nessa abordagem, nesse exercício pequeno que a gente conduziu aqui. Que a gente possa continuar, então, eu coloquei a partir do que tu conhece do teu temperamento, da tua personalidade, eu vou seguir nessa linha, enquanto vocês podem usar o chat aí para interagir e trazer o que já está aparecendo. Pode colocar a apresentação aí. Bom. Então, se a gente pensar nessas situações que foram colocadas no exercício, onde eu tento impor a minha opinião quando eu me sinto ameaçado, a gente pode trazer isso num formato mais agressivo, vamos dizer assim, que seria uma agressividade de imposição, talvez até uma obstinação de que a minha ideia é a correta ou a minha opinião, numa tentativa de controle. E aí a gente pode traçar esse tipo de liderança como aquele líder que se considera o super-herói. Ele que vai ter a solução para tudo, e numa forma de trazer o nome dessa personalidade no Petrarch, a gente chama
personalidade e vontade. Agora, se tu sentes que tu te submete à opinião do outro, tu te omite, talvez por medo, ou talvez para manipular o que o outro está trazendo, seria uma caricatura, um líder santo, né? Aquele que não tem nenhum defeito, o que está a serviço de todos, inclusive ele abre mão das coisas dele, enfim, que num tipo de personalidade seria o que a gente chama de emoção no Petro. E se aparece como mecanismo de defesa a alienação ou, ou a indiferença, seria como uma retirada daquela ameaça, numa postura de superioridade ou de orgulho, seria um líder guru, que o tipo de personalidade no Petro que a gente chama de razão. E se vocês tiverem dúvidas, também podem escrever ali no chat para nós. Então, dentro desse tipo de liderança que a gente nomeou, com os tipos de ameaça que a gente elencou antes, o tipo vontade, ele vai ter a ameaça principal, ele ser criticado. Então, quando esse líder super-herói se sente criticado, a resposta mais usual, inconsciente ou consciente, vai ser uma resposta de agressividade ou de imposição. Já o líder que a gente chamou de santo, que seria o do tipo vontade, do tipo emoção, ele vai se sentir ameaçado quando ele se sentir magoado. E o terceiro tipo, que seria o guru, ele vai usar o seu mecanismo de defesa, de superioridade, de retirada, de orgulho, quando ele se sente frustrado. E aí eu vou passar a palavra, então, para a Carol. Me parece que no chat ali, por enquanto, não tem nada, né? Ou as pessoas estão entendendo tudo, ou estão prestando atenção sem querer, mas podem trazer também o que surgiu no exercício. A Carol vai continuar aí, Carol. Sim. E agora eu vou convidar vocês para, assim como pensaram em situações de medo e mecanismos de defesa, vocês lembrarem de situações em que vocês, de fato, viveram experiências em que a liderança de vocês confiava em vocês mesmos e na vida. Então, lembrem de situações em que vocês se sentiram seguros, que vocês puderam exercer uma liderança mais espontânea, mais natural, mais real, vulnerável, né? Que possivelmente conseguiram entrar em contato com uma experiência de colaboração, de cocriação. Então, deixem vir na memória de vocês memórias, lembranças, fatos, experiências. E aí, nessa experiência de liderança, vou convidar vocês para registrarem um pouco como que é esse eu real de vocês. Como é essa liderança de vocês quando vocês estão confiando em vocês? Quais são as qualidades que vocês apresentam naturalmente em situações que podem ser bem desafiadoras? E é inato, é natural de vocês. E aí, assim como a gente convidou vocês para compartilhar no chat situações de medo e como se defenderam, quem quiser compartilhar aqui no chat também essas situações que vocês confiaram em vocês
qual eram as qualidades de vocês? Vocês podem compartilhar aqui as qualidades de vocês também, o brilho de vocês, a beleza de vocês. Isso. Aí fiquem bem à vontade para compartilhar também toda essa beleza, esse brilho de cada um. Então agora, como o Alexandre explicou, né? Olhando para essas tipologias, né? As personalidades que a gente estuda no Pathwork, a gente sabe que tem, tem a sua sombra e tem a sua luz, cada uma delas, né? Então, na personalidade do tipo vontade, existe muito poder, muita capacidade empreendedora, muito pioneirismo, muita força de realização para a vida. Na tipologia emoção, tem uma conexão muito amorosa, uma capacidade de empatia e conexão com o outro, uma grande capacidade de entrega. E na tipologia razão, existe essa qualidade real da serenidade, da clareza e da ordem. E aí a gente convida vocês a fazerem essas reflexões, né? E a gente sabe que a gente está falando aqui de vários aspectos de liderança nosso, né? Às vezes a nossa liderança dentro de casa tende para um tipo diferente da nossa liderança dentro do trabalho, de uma organização, com os amigos. Então, vocês podem ir refletindo sobre esses aspectos de vocês, né? Para cada um, para cada tipo esse de liderança. E aí, para a gente finalizar, e para o final desse momento, desse conteúdo, a gente gostaria que vocês também pudessem refletir e sentir como que essa luz, esse eu superior de cada um de vocês, que são qualidades únicas, podem apoiar vocês nos momentos em que a liderança vai se sentir ameaçada. Em vez de ir logo para a defesa, como que a liderança pode buscar esse leme, que a gente faz essa analogia, como nós, como capitães, né, do nosso barco no mar da vida, como que esse eu superior, essas qualidades únicas de cada um de nós podem ser apoio, podem ser segurança interna, podem nos ajudar nessa construção de confiança dentro de cada um de nós. E para isso, convido cada um, isso, a fazer um mantra. E aqui a Liane já colocou, expresse minha liderança compartilhando alegria e escuta, que lindo. Vou convidar vocês a fazerem esse mantra. Uma frase objetiva, uma frase curta, e uma frase que ajude vocês a se conectar com esse eu superior, com essas qualidades, nos momentos de tempestade, nos momentos que vierem as ameaças e os medos para cada um. E tem vários compartilhamentos ali no chat, estou dando uma Sim, curtida ali. Tanto dos sim, medos quanto sobre como enxergo a liderança, e agora estão escrevendo também sobre sim. os seus mantras. Que lindo. Obrigada pela participação de vocês, por se trazerem honestamente aqui. Me vejo nas partilhas de cada um. E aí a gente vai indo para o nosso encerramento. É, E nesse encerramento a gente tem um convite para novas pessoas, né, que ainda não conhecem tanto o Pathwork, iniciarem essa travessia, né? Essa aqui é um trecho da palestra 183. Quando se toma a decisão, não vou me abrigar, vou fazer a travessia, a capacidade e os recursos da alma humana ficam disponíveis quase instantaneamente.
Esses recursos estão ocultos e permanecem obscuros para a pessoa que tende a buscar abrigo. Então, a gente faz um convite para todos que sentem um chamado para iniciar essa travessia, desse mergulho interior, navegar nesses mares interiores, né? Eu e o Ale, a gente fez uma série de podcasts, tá? São 9 episódios que estão no Spotify. A gente se divertiu muito fazendo, né, Ale? E a gente E, fez tudo, né? Fez tudo, montou tudo e foi muito legal. Então, quem não ouviu, são episódios curtos, dá para, enfim, ouvir na academia, dirigindo, assim, e que a gente trata de vários conteúdos de liderança, ele é focado nesse tema da liderança. E aqui também, eu já embaixo, no próprio podcast, é no Spotify, tá? Tem as páginas do LinkedIn. Então, a gente tem uma página no LinkedIn chamada Inteligência Interior, e também tem os nossos LinkedIns aqui, pessoais também. E a gente está abrindo um grupo chamado Inteligência Interior, para pessoas que querem olhar mais para sua liderança, nessas várias facetas que nós falamos. A gente garimpou esse conteúdo de Pathwork para trabalhar mais fortemente esse tema da liderança, inevitavelmente navegando em todas essas questões, né, internas. O grupo é quinzenal, às terças-feiras, das 7h30 às 9h30, de junho a setembro, e com uma imersão presencial em Florianópolis, em outubro, no Recanto Champanhar. A gente tem todas as informações, datas, valores, mas a gente deixou aqui o convite geral, e quem ficou com vontade, curioso, e pensou em pessoas para quem quer indicar, então é bem importante, tem várias pessoas aqui que é do Pathwork já, então pense em pessoas que você quer indicar para iniciar essa caminhada. Informação, inscrição, eu coloquei aqui o nosso WhatsApp, dá para apontar a câmera para o QR Code e já entrar em contato com a gente no WhatsApp, tá? E nós somos aqueles por quem esperávamos, que nós possamos exercer a nossa liderança cada vez mais consciente, porque o mundo precisa, né, de nós, dessa liderança consciente atuando para construir um mundo melhor. A gente acredita muito nisso. Muito obrigada. e construindo essa segurança interna numa analogia ao bunker, né? Muito obrigado. E, e aí a gente passa a palavra de novo para os organizadores da associação. Acho que Ah, espaço para não, perguntas, né? desculpa, espaço de perguntas. Quem quiser fazer pergunta. Uhum. E a gente encoraja que as pessoas façam perguntas abrindo o microfone, a viva voz, Uhum. exercitando a sua liderança para ficar bem legal para todo mundo acompanhar. Vocês não estão recebendo perguntas, mas estão recebendo elogios. Estão agradecendo. Oh, queridas, obrigada a vocês. E se não tiverem perguntas, mas alguém quiser trazer algum depoimento, né, da forma como se vê tocado, algum Uhum. insight que viveu e possa contribuir, né, a gente adoraria também ouvir vocês. Vou compartilhar um pouquinho só. Boa noite, pessoal. Estão me Boa vendo, ouvindo? noite. Sim, boa noite. Boa noite. Eu tô aqui em Boa Caxias, está muito noite. frio. Uhum. E adorei muito a palestra de hoje. Muito obrigada pela essa liderança, por essa iniciação nesse tempo de ser. E eu me vejo como, em muitos momentos, essa liderança ainda meio presa, meio travada, mas também é um exercício, né? Uma habilidade de autoconhecimento, com certeza, de se olhar e ver
como se colocar e vivenciar isso. E à medida em que eu abro um espaço para esse medo e, e dou chance dele aparecer, que parece que vai naquele momento congelar, é ali naquele momento em que eu percebo que ele não congela, né? E daí a gente vai descongelando aos poucos, assim. Então, quando eu me coloco mesmo, eu acho que vai dar tudo errado, que é esse o trabalho que eu venho no caminho, né? Já percorro esse caminho do Petro, que eu percebi que é me colocando à prova que a liderança aparece e floresce como um dom realmente, uma qualidade que já está ali. Só que eu congelo ela em alguns momentos. Então, esse um processo que nem disse de subida e descida, assim, de se Sim, experimentando. sim. Então, fez muito sentido para mim a palestra. Muito obrigada. Que bom, Diana. Obrigado. E que especial, Liane, tu compartilhar e se expressar, né? A Uhum, partir desse depoimento que tu teve, que tantas vezes me pareceu, né? Que tu falou que congelou, e aqui tu te expressou. Então, uhum. é lindo ouvir mais ainda. Obrigada. Aline? Boa noite. Boa Ei, boa noite. noite. Ai, que Adorei a bom! palestra. Boa Ai, noite. gente, tinha que vir a Xuxa, né? Eu estou tentando arrumar minha câmera aqui, ver se Não, eu mas não tu tá fico tão de ótima. lado, mas eu não estou conseguindo, sabe? Que agora deu. Então, nossa, eu fiquei impressionada. Eu não me lembrava do título da palestra, eu vim correndo Ah, e. Ai, tá difícil aqui. E aí, assim, caiu como uma luva, porque eu acabei de sair de uma reunião super difícil, e eu estava pensando assim. Eu estou há alguns bons anos em cargos de liderança e eu sempre tenho medo, sempre não. tenho medo. E eu estava com muito medo nessa reunião, e aí um momento que eu pensei, tá, quem sou eu? Quem sou eu nisso tudo que está acontecendo, né? E aí foi muito legal, porque eu super me conectei com o meu eu real, assim. Uhum, E aí veio muito de confiar em quem eu sou, sabe? Confiar na minha força, confiar na minha liderança interna. E porque tinha, né? Mas era um medo até infantil, assim, se vão gostar de mim, se eu vou errar em alguma uhum, coisa. E aí eu vim correndo, terminei a reunião feliz, porque foi um resultado interno bom, assim, que deu aquele alívio que acabou, e também porque eu acho que eu fui bem. E aí eu entrei aqui, pum, veio tudo isso, assim, foi maravilhoso. Então, muito obrigada por me lembrar de quem eu sou e de uhum. confiar nesse caminho. Obrigada mesmo. Que bom, Aline. Tu foste junto com o medo, né? Que bom. Obrigado, Aline. Obrigada, Aline, pelo depoimento. Então, é uma liderança muito inspiradora. Eu achei muito legal a tabela que vocês trouxeram. Traz muitas reflexões, né? E da Uhum, gente tentar ver assim, onde que a gente se localiza ali em vários momentos de liderança ou nos diferentes papéis de liderança que a gente tem, né? Então, eu gostei muito daquela tabela que vocês trouxeram para gente. Um esquema, né, obrigado, Rafa? Rafa. A gente que gosta. Esqueminha bom. Que bom. É, Que bom. Eu nem vi a tabela, mas me senti muito tocada pelas áreas da vida onde a liderança flui tão bem e por outras onde a gente parece ainda tão pequeno, né? uhum, Performa bem, mas se sente pequeno. Então, acho que foi bem bom olhar para a performance da liderança em todas as áreas. Performar, acho que a gente sabe,
mas encarar esse lugar tão vulnerável de ser liderança, às vezes se sentindo tão pequeno, acho que é um grande desafio. Então, foi bem bom ser sacudida dessa forma por vocês, que eu amo particularmente cada um e os dois juntos, Hum. bem dizer. Que bom, Beijos. Fê. Azar. Oh. Obri- Obrigado, Fê. Obrigada, Fê. Oi, oi, Carol, Alexandre. Oi, Elza. Oi. Eu queria dizer que eu adorei a, a apresentação de vocês, fez muito sentido. E durante a apresentação, eu fui me dando conta, né, quando vocês foram falando das várias áreas, como a gente é líder em muitas áreas, e a gente não se dá Uhum. conta. É. Daí fui me dando conta, né, dentro de casa, como mãe, como, né, no trabalho, em vários setores. E como a Uhum. gente não, né, eu me dei conta como eu não valorizo isso, né, dessa liderança desse lugar. E que a gente é líder o tempo inteiro em algum lugar. Uhum. Né? Então, fez muito sentido abrir um leque, assim, para mim. Foi muito bom, adorei. E adorei também as tabelas, muito bom ver vocês juntos. E também agora falando sobre isso que tu trouxeste, Elza, de que a gente é líder o tempo todo, e quando a gente não é, alguém vai liderar pela gente, né? Isso mesmo, muito bom. E Muito também, bom. né, como eu já tinha te perguntado sábado no grupo, sobre o medo como distorção, né? Quando a gente Uhum. está dando conta de onde é que o medo é um defeito, porque isso eu É. tinha uma certa dificuldade de entender e ficou muito bom, acho também. Sim, Obrigada. porque tu enxergava ele como uma emoção, e como uma emoção todos nós temos, né? E ele não é um defeito. Mas na abordagem do Peter, que ele vem também como um defeito, como quando é um impedimento para eu Uhum. fazer alguma coisa. Sim, Que ficou bom, muito bom, que eu estava com um pouco de dúvidas. muito Obrigada. bom. Obrigado, Muito bom, Elza. parabéns. Obrigada, Elza. Muito bom estar aqui, né, Carol? Aham. Super obrigada pelo apoio da associação, tá? Muito obrigado, Uhum. associação, todos envolvidos, que não é pouca gente, né? Uhum. E Boa noite. a Será gente que eu passa para posso quem agora? dar uma palavrinha Ah, também? claro, É, deixa eu. a Elza, ela comentou aqui, deixa eu abrir a câmera. Sou o Pode Carlos abrir. Azar, Oi, tá? Carlos. Oi, Carlos. Tudo bom? Estou em outro extremo aqui, estou no norte do Opa, Brasil. calor. Muita gente, calor demais, aí muita gente empacotada, né? Eu sou do Nordeste, fui bater lá no norte e vendo muita gente aqui falando do frio. Mas falando um pouco aqui do tema, a Elza comentou um pouco da liderança, né, e a característica de vários cenários de, como líder que ela nem se dava conta, mas Uhum. talvez também seja importante, aí eu não sei se vocês concordam, que assim, se você também não é líder ou não se encaixa como líder, também está tudo bem, né? A gente também precisa normalizar essa cultura de que o mundo também não é feito só de líderes, né? É. E às vezes esse universo competitivo que você tem que ser o melhor, que você tem que performar, que você tem que ser aquele líder que tomar decisões, às vezes não funciona para algumas pessoas, né? Tem pessoas que não gostam desse tipo de decisões, de assumir essa responsabilidade. Uhum. E aí, talvez convivendo com algumas pessoas, é que eu percebi que está tudo certo também, né? Então, Sim. a pessoa tem que ser feliz ali daquele jeito. Tem gente que não gosta dessa pressão como líder de tomar decisão e que o mundo também precisa de pessoas que não são líderes, né? O mundo é feito de tudo. Sem dúvida. E que também não significa que ela é maior ou menor, né? É que significa que cada um tem um papel, uma formiguinha dentro de um formigueiro, uma abelha dentro da sua natureza tem um papel importante para ser colocado nesse mundo, né? Então, é um ponto que Elza comentou, que veio aqui na mente e acabei me estimulando para falar um pouco sobre isso também. Tá certo, Carlos. Muito obrigado.
Sim, Carlos, obrigada por trazer também isso. E a gente traz assim uma reflexão desse estado de liderança interno também, que é sobre muitas vezes assumir autoridade interna, se colocar para si, assim, seguir os seus valores internos. Então, acho que tem várias camadas assim que dá para pensar a liderança também, não só nos modelos tradicionais da gente estar assumindo Uhum. lugares, né, externamente na sociedade. Mas muito Sim. bom, concordo, assim, o convite não é todo mundo assumir a liderança externa o tempo inteiro, né? Acho que a gente tem vários papéis aí importantes a serem cumpridos e encontrar o seu lugar. Às vezes a liderança interna é encontrar um lugar bom, né? Uhum. Único, verdadeiro para si. Entendi. Bacana. Legal, tá, Carlos? Bem bom ter te trazido. Obrigada. E Obrigado, tá? antes de passar para a Úrsula, o Carlos já está dando spoiler do próximo mês, tá? Daqui a pouco vou falar, Carlos. Daqui a pouco vamos saber. Tu tá dando spoiler, Carlos. Úrsula, Úrsula? querida, tu queres te trazer? Eu quero agradecer, foi muito lindo, um lindo presente para iniciar, né, essa série de encontros. E eu quero dizer Uhum. para vocês que eu aprendi no PETO a, a, a me confrontar com meus medos, porque eu tinha uma tendência de ignorar meus medos, né? Uhum. Então eu passei assim a poder sentir o medo e observar de onde ele vem, né? O que está por trás dele e também compreender que o medo é o contrário do amor, né? Então, nos momentos de medo, a pergunta que eu, né, também tenho muito clara para mim, que eu aprendi nesse caminho, é a pergunta: o que o amor me diria aqui, agora, Uhum. diante desse meu medo? Eu Muito queria bom, sim. partilhar com vocês isso. Lindo, Obrigado. obrigada. Muito obrigada, Úrsula. E a gente vai precisar interromper agora as perguntas, os comentários, para a gente encerrar. Então a gente chama de novo a Adri para iniciar o nosso fechamento. Ok. Tu tá com teu microfone fechado, André. E agora, me escutem? Sim. Aham. Sim? Tá. Então, a gente vai agora falar do próximo mês, para que vocês fiquem com esse gostinho de quero mais. E o próximo mês é com a Clorinda. A Clorinda é helper do PEFOR, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E ela vai falar sobre a armadilha da perfeição. E que o Carlos tocou um pouquinho nisso, né? Quando esse líder vira uma autoexigência e ele perde o direito de ser ele mesmo. Então, qual é a armadilha da perfeição? O que que você perde tentando não errar? Então, fica a dica para todos nós, né? Quando a gente entra em padrões de exigência, o burnout está aí a mil pelas empresas e também nas nossas casas. Então, a gente precisa perguntar para a nossa liderança interna o que que a gente está perdendo se exigindo essa perfeição. Então, fica a dica para o dia 18 de junho a gente se reunir novamente. Vocês podem divulgar à vontade. E o Rafa vai falar um pouquinho das nossas mídias para vocês acompanharem essas divulgações e não perderem nenhum episódio do Tempo de Ser. Obrigada, gente. Sim, Adri. Quem quiser ficar ligado e não perder nenhum encontro, a gente tem o grupo do WhatsApp, que é daqueles grupos silenciosos, só para avisos. Então tá aqui o QR Code, para quem quiser entrar nesse grupo e ficar por dentro dos nossos encontros. É a forma mais fácil de saber quando vai ter um novo Tempo de Ser e também algum outro evento importante da nossa associação também poderá ser divulgado ali. E das nossas mídias, o próximo slide, a gente já está bem no finzinho, mas a gente queria lembrar e informar para quem ainda não conhece direito o Patchwork, que a gente tem um Instagram com informações sobre Patchwork Sul
que é a Associação de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem várias informações, vários conteúdos por lá. E uma coisa bem bacana, a gente tem uma área dos helpers, que são os profissionais que fazem atendimentos individuais. Então, entrando no Instagram do Petwork Sul, tem uma área de destaques, que são os helpers. E lá, então, tem uma série de profissionais que fazem atendimentos individuais para quem quiser aprofundar no autoconhecimento, num processo terapêutico na abordagem do patchwork. E também lá tem um outro grupo de destaques, que são os grupos de patchwork. Também tem vários profissionais com grupos abertos, onde nesses grupos se faz estudos, dinâmicas, algo parecido com o que a gente viu hoje, só que com mais tempo e com uma continuidade. Então, quem tem interesse em se aprofundar em si mesmo, pode procurar ali no nosso Instagram os profissionais. A gente também tem o website com informações sobre o Petwork, quem quiser entender um pouquinho melhor o que é essa metodologia, essa abordagem, tem várias informações ali, tem informações da nossa associação, bem bacana. A gente tem o canal do YouTube, também com vídeos da nossa associação, com diversos conteúdos, e o vídeo dessa edição aqui de estreia do Tempo de Ser, logo, logo vai estar disponível lá para vocês compartilharem com pessoas que vocês desejarem, ou se quiserem assistir de novo uma partezinha, vai estar disponível. E a gente também quer falar que o Patchwork tem no Brasil todo, praticamente todos os estados têm Patchwork, com grupos, com helpers. Então, quem está aqui hoje ou está assistindo o vídeo, está em um outro estado e deseja participar de um grupo presencial de Patchwork, pode procurar uma associação de Patchwork no seu estado. Com o Helper também, da mesma forma, se quiser um atendimento com Helper presencial, também consegue ver, tem em vários estados, várias cidades do Brasil, e essa informação está disponível no site do petworkbrasil.com.br. Então, era isso que eu queria falar de mídias. Acho que é o último slide, né, Adri? E a gente quer, então, agradecer a presença de todo mundo, agradecer muito Carol e Alê pela apresentação que vocês deram para a gente e dizer que a gente aguarda vocês numa próxima edição. Eu também quero passar para a Adri fazer as palavras finais de hoje. Então, gente, agradecer muito a todos vocês, né? E pedir que vocês divulguem para que a gente possa seguir explorando o autoconhecimento e vocês podem também sugerir temáticas. Nós estamos bem embalados já para esse ano, com vários palestrantes já confirmados, e vai ser maravilhoso a gente seguir juntos fazendo essa reflexão e esse aprofundamento. Então, muito, muito obrigada, Carol e Alexandre, gratidão imensa. Martin, nosso presidente, parabéns por honrar, por manter esse projeto, né? E a todos vocês que estão aqui, conselheiros, alunos, profissionais, interessados e parentes, que eu vi parentes aí no, no grupo também. Então, gente, muito, muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, Obrigada, boa boa noite. noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite.